Nós temos Lucas 3, do 10 a 18. Irmãos, esse tempo é o tempo do advento. Advento é a preparação espiritual que antecede o nascimento de Jesus. Tá bem? Mas esse mês de dezembro, obviamente nós não temos a precisão que Jesus nasceu dia 25, mas é interessante que a gente tenha um marco, não é? Um ponto de referência. E o nosso ponto de referência é dia 25 de dezembro. E o advento é esse momento de reflexão, de preparação espiritual, de dizer assim: Senhor, quem eu sou, onde eu estou indo, como está a minha vida. Mas perceba, existe um movimento mercadológico, onde nós entendemos que o mês de dezembro é troca de presentes. E aí a gente fica na disputa da troca de presente, e a gente fica na disputa da roupa mais bonita. A gente fica na disputa, irmãos, das nossas agendas, onde nós iremos participar, que confraternização nós iremos participar. Esse negócio é espetacular, escutem. Esse negócio é espetacular. Porque aí eu tenho um movimento da comunhão, é legal. Pessoas que inclusive eu nem falo durante o ano, e eu consigo sentar com elas, tá bem? E ter a oportunidade, o Senhor me concede a oportunidade de fazer reparo, de me conectar. Mas o grande problema de tudo isso, assim como a Páscoa, onde a galera levanta e exalta o ovo da Páscoa, o coelho, o Natal é o momento que nós deveríamos refletir sobre fé, esperança e confiança e como está esse movimento do Espírito Santo de Deus em mim. Eu acabo meio que me perdendo em meio a esse devaneio todo. E a figura do Papai Noel, ele é central. A figura da troca de presente, ela é central nesse tempo de Natal. Mas, irmãos, o tempo do advento é o tempo que nós temos para parar e reacender a chama do Evangelho de Jesus em nós. Esse tempo do advento é o tempo onde nós temos a oportunidade de lembrar que um dia nós éramos pecadores condenados ao inferno, e hoje nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Advento, irmãos, é a alegria de saber que o Senhor, Ele olha para mim com amor e graça, e que durante o ano inteiro Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou só. O advento é saber que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele foi assunto aos céus, ou subiu aos céus, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Mas embora Deus Ele seja, lembra disso? Embora Deus Ele seja transcendente, que é o soberano que cuida e governa todas as coisas, mas Ele é aquele que se importa. Ele é imanente. Então o Natal é a oportunidade que eu tenho para saculejar a minha fé. Para pedir assim como Abacuque: Senhor, aviva o meu coração e torna a Tua palavra conhecida nesse tempo, através da minha vida. E que eu seja farol. E que eu seja o reflexo da Tua graça. Senhor, que eu experimente, embora muito tempo dentro da igreja, mas eu experimente o poder generoso, gracioso, soberano, desse Deus que me alcançou nesse tempo.
O tema da nossa mensagem hoje é a alegria do Evangelho. Ó, alegria do Evangelho. Irmãos, é impossível se deparar com esse Evangelho de Jesus. É impossível se deparar com o perdão de Deus. É impossível se deparar com a graça, com a soberania, com esse Deus indivisível e ser a mesma pessoa. É impossível. Então, irmãos, esse tempo é tempo de fazer movimento de oração dentro da nossa casa e fazer introspecção. O advento é isso, é a possibilidade que eu tenho de fazer introspecção. De olhar para mim e falar assim, rapaz, quem eu sou? Onde eu errei? O que eu estou fazendo da minha vida? Quais são os pecados que eu tenho cometido? E eu preciso pedir, confessar e pedir que o Senhor me perdoe. Esse tempo, irmãos, é tempo não de troca de presente. Escuta. E pode fazer, eu não tenho problema com isso. Mas esse tempo não é tempo de troca de presente. Esse tempo é o tempo de dizer para as pessoas que o Redentor vive. Esse tempo, irmãos, é o tempo de dizer para as pessoas que, Jesus vai voltar. Esse tempo é o tempo de dizer para as pessoas que Ele é capaz de restaurar toda e qualquer situação. Esse tempo é o tempo de dizer para as pessoas, olha, existe céu e inferno. E a verdade do Senhor é única. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe um outro. Não existe um outro. Ou um outro caminho que possa nos levar a Deus a não ser Jesus de Nazaré. E aí, já que eu me deparei com esse evangelho, na semana passada, inclusive, foi o começo do capítulo, foi do versículo 1 até o versículo 9, não é isso? Semana passada, Stander pregou sobre isso. Onde João, o antecessor de Jesus, recordem comigo isso, está no texto, tá? Depois você pode chegar em casa e você para e olha em casa. Então João, a voz que clamam dos desertos, começa a falar sobre esse Jesus que era alegria. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, e ele vai dizer, olha, tem um Jesus que está vindo para perdoar pecado, mas tem um Jesus que está vindo para aquele que não perdoa pecado, vai vir condenação. Mas para aquele que se arrepende, é o momento de restauração, é o tempo de renovo. Olha, vai vir Jesus, aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas ou das suas sandálias. Jesus está vindo. E outra, a pregação de João Batista era uma pregação, irmãos, bem doce assim. Era uma pregação dizendo, olha, se você entendesse Jesus, Ele vai lhe dar tudo aquilo que você bem quiser. Casa, móveis, Ele vai te dar saúde, Ele vai dar tudo aquilo que você quiser. É isso? A pregação de João, posta semana passada, foi raça de víboras. Raça de víboras. Vocês por dentro, aí Jesus completa lá na frente, né? Vocês por dentro são lindos assim. Ou seja, por fora são lindos, mas por dentro são sepulcros caiados. Aí ele pega todos os religiosos, João, pega todos os religiosos e diz, olha, haverá condenação para vocês. Eu vos prego, através de Jesus, o Nazareno, salvação, esperança, confiança, mas é necessário haver arrependimento. Arrependei-vos e crei-vos naquele que é o Senhor. Arrependei-vos e crei-vos. Mas para aquele que não crer, haverá condenação. Tá bem. Eu já me deparei com esse evangelho. Quem é feliz por ter Jesus, irmãos? Se fosse na África era diferente, assim. Se fosse na África, o
os africanos, eles pulavam, assim, Jesus salvou a minha vida, me livrou da mão de Satanás e por isso eu creio. 2 horas pulando e falando isso. Jesus, ele salvou a minha vida, me livrou da mão de Satanás e por isso eu creio. Quem se alegra por ter Jesus e já se deparou com a graça poderosa de Jesus? Tá bem, então vamos lá. Pergunta-chave para que você possa registrar. Se a profecia bíblica, que era o Cristo apresentado, não somente aqui no Novo Testamento, mas for apresentado ainda em Gênesis, está bem? Capítulo 3 ali de Gênesis, e depois você vê a apresentação dos profetas desse Cristo que iria vir. Se nós nos deparamos com a profecia bíblica, e essa profecia bíblica nos mostra que precisamos nos preparar para celebrar o maior e mais importante evento da humanidade, como devemos nos preparar? Qual é o evento da humanidade? Nesse caso, qual foi o maior evento da humanidade? O Natal, ele aponta para onde, irmãos? Rapaz, para você estar bem aí, para mim está abafado, continua abafado aqui. Está bem? Vocês estão ouvindo bem? Então, parece que eu estou dentro de uma caixa. Mas, se a profecia bíblica nos mostra que precisamos nos preparar para celebrar, que é o Natal, tá? O maior e mais importante evento da humanidade, como nós devemos nos preparar? Essa pergunta, registrou ou não? Registrou? Outra? Não fica olhando para mim. A Bíblia ela precisa ser examinada, a Bíblia ela precisa ser escrita. A Bíblia, nós precisamos estar aqui no domingo e durante a semana a gente precisa estar mergulhado nesse negócio. A Bíblia é nossa fonte de esperança e confiança, irmãos. Tá bem? No domingo, aqui é só você sendo abastecido, para que durante a semana você esteja abastecendo outros. Esse negócio aqui é a oportunidade que nós temos e pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Eu falo assim, Senhor, aquilo que esse homem que está aí na frente, esse doido que está aí na frente, não consiga me explicar, que o Teu Espírito me explique, que o Teu Espírito me faça entender. Tá bem? Então, é para que você registre. E aí, se a pergunta-chave é essa, né? Se a profecia bíblica nos mostra que precisamos nos preparar para celebrar o maior e mais importante evento da humanidade, como devemos nos preparar? E aí vamos lançar mais 3 outras perguntas, que a primeira é, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Tá bom? Versículo, versículo 10, vá para o versículo 10, até o versículo 14. O que devemos fazer? O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. E João respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E a que tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, eu queria que você observasse o seguinte nesse texto. Nós temos 3 grupos de pessoas aqui. Observe no texto. No versículo 10, nós temos um grupo. Qual é o grupo do versículo 10? Igual a escola bíblica dominical. Qual é o grupo do versículo 10? Oi? As multidões, tá bem? E aí João responde, eles perguntam o que devemos fazer, não é? Porque esse encontro com Jesus nada mais é do que questionamento. Se eu quero mudar, eu preciso me questionar. Eu preciso saber quem eu sou, para onde eu estou indo, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer da minha casa. E a multidão aqui pergunta, não é, dizendo, e o que devemos fazer? E João responde. O que é que João responde, irmãos? Quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem, eu não tenho nenhuma, e quem não tem comida, faça o mesmo. O versículo 12, ele vai dizer, alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Qual foi o grupo que perguntou agora? Os publicanos. O que devemos fazer? E ele respondeu,
no versículo 3, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, qual é o outro grupo? E nós o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratique extorsões, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Eu queria que alguém me ajudasse a descer esse tambor. Vem, Henrique, por gentileza. Vou ficar mais perto. Irmãos, para a multidão, Deus disse, sabe o quê? Ele falou assim, ó. Para a multidão, ele disse o quê? Ele disse, seja generoso. O que eu devo fazer? Eu falei assim, seja generoso. João responde, você precisa ser generoso. Se você tem 2 capas, divida, reparta. Se você tem comida, não que ela esteja sobrando, escuta, não que ela esteja sobrando. Mas se tem alguém necessitado, eu quero que você vá lá e você divida, doe. Quando nós nos deparamos com a graça de Jesus, algo que nós precisamos aprender é fazer, eu preciso ser generoso. Ah, pastor, mas escute, eu não tenho bens, eu não tenho imóvel, na verdade eu moro de aluguel. Seja generoso no amor, na graça, na bondade, na misericórdia. Seja generoso, irmãos, no abraço, no respeito. Seja generoso no bom dia. Seja generoso com as crianças. Seja generoso com os mais velhos, com os idosos. Seja generoso com aquele que não tem. Seja generoso com a obra de Deus. Seja generoso com a capacidade que você tem, com os dons e talentos que o Senhor lhe deu, para que você possa discipular outros, para que você possa pregar o Evangelho a outros. Seja generoso, irmãos, com a pregação do Evangelho de Jesus. Escutem, nós temos a maior esperança do mundo, e pelo contrário, escutem, o mundo vai dizer que a esperança é a última que morre, mas quem tem Jesus, a nossa esperança não morre. Pedro vai dizer isso, ele vai dizer que a nossa esperança é uma esperança viva. Aí quando a multidão pergunta a Jesus, ou seja, pergunta a João, fala assim, e o que é que eu tenho que fazer? Ele vai dizer, eu quero que você seja generoso, seja generoso. É preciso ser generoso. Tá bem. Veja o que ele diz aos publicanos. Observe o que ele diz aos publicanos. Ele fala assim, eu quero que você seja justo. Vê no texto, vai para o texto. Pastor, conversa sua. Não, irmãos, é Bíblia, vamos examinar a Bíblia. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e através da pregação poderosa de João ali no deserto. Outro, irmão, não tinha microfone, tá? Era o sol tinindo, não tinha ar-condicionado também. Não tinha nada, muitos dos que estavam em busca desse Jesus, estavam com fome. Os lugares eram distantes. Eles caminhavam com o sol escaldante. E aí os publicanos, eles perguntam a João. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e eles perguntaram, mestre, o que devemos nós fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhe foi, o quê? Estipulado. Seja honesto. Seja honesto. Compre e pague. Compre e pague. Irmãos, o Evangelho de Jesus, escutem, é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Não é nada que a gente não possa viver, que possa alcançar. Nada, absolutamente nada. Ele diz, sejam honestos. Não cobrem além do que lhe é devido. Seja honesto, compre e pague. Se você pedindo o cartão de alguém, vá lá e pague.
Lembra da irmãzinha da Avon? Se você compra o perfume da Avon da irmã, paga, miserável. Seja honesto, irmão, no seu trabalho. Seja honesto no horário que você vai chegar. Qual é o horário que nós vamos nos encontrar? 3 horas. 3h30 você chega. Seja honesto. Perceba que todos esses processos são processos de moral, de ética. E quando eu fazia psicologia, uma professora falou sobre ética, eu nunca esqueci, também já falei aqui, que ética é a estética de dentro. Ética é a estética de dentro, ou seja, é tudo organizado. E eu me organizo primeiro para que a minha família seja organizada, para que o meu trabalho seja organizado, para que o meu bairro seja organizado, a cidade e o mundo. É isso. Os publicanos chegam para... Eu falo assim, tá bem, eu estou me batizando, e eu faço o quê? Não, permaneça do mesmo jeito, é isso não? Depois que eu me encontro com Jesus, irmãos, eu permaneço do mesmo jeito? Você deve permanecer do mesmo jeito? Ele falou, não, seja generoso, quem comprava é fiado, que não compre mais, ou que se comprar pague. Aí ele vai dizer aos policiais, aos soldados, né? Ele vai dizer aos policiais, né? Olha o que ele diz, aos soldados, vocês devem, vamos para o texto, né? Então, alguns soldados se converteram, né? Foram batizados ali, e perguntaram, e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsões, nem acusem ninguém falsamente, não coloque no boletim aquilo que não lhe é devido, e que não aconteceu, não bata sem necessidade, não bote dentro do camburão, de qualquer jeito. Então, irmãos, aos soldados, ele diz assim, abandone a corrupção. Abandone a corrupção. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho aqui. Não, você quer o quê? Eu sou autoridade. E aí você deve obedecer a autoridade, e eu faço do jeito que eu bem entender, porque eu sou autoridade aqui. Não, sejam justos. Entende, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas já pincelando, para cada grupo, ele é específico, percebe? Ele é específico. Às vezes nós queremos generalizar o negócio. Fala, não. Deus tem um negócio individual com você. Tem coisas que Deus quer tratar com você, não é com a sua mulher. Ele quer tratar com o homem. E tem coisas que Deus quer tratar com a mulher. Deus, ele é generalista, ele conhece todas as coisas, mas ele é pessoal, ele é um Deus pessoal. Eu sei quem é você, eu conheço o seu nome. Olhe para mim, rapaz. Eu conheço o seu nome, eu sei cada fio de cabelo da sua cabeça. Eu amo você, eu conheço você por dentro e por fora. Eu quero transformar você. Tá bem, pastor? Ok. Irmãos, o Evangelho, ele provoca mudança. Escutem. O Evangelho de Jesus provoca mudança. E não tem esse negócio de dizer assim, rapaz, eu sou desse jeito mesmo, assim, quando eu nasci eu já era assim. O Evangelho de Jesus, ele provoca mudança. O Paulo que se deparou com Cristo, olha, o Paulo que se deparou com Cristo, Deus manda que Ananias vá até Paulo e diz assim, e Ananias diz, mas Senhor, tu sabe quem é Paulo? Ele estava levando nas mãos carta,
para prender os cristãos, vá para mim, porque ele é vaso escolhido e separado. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele precisa causar mudança na nossa vida. Então não tem essa de olhar para se deparar com esse Evangelho de Jesus e permanecer do mesmo jeito, é impossível. É impossível se relacionar com Jesus e continuar com as mesmas práticas. Mas então, o que Deus deseja, escutem, o que Deus deseja de mim, já que o seu Evangelho me transforma de dentro para fora e ele me alcançou, escutem. O que Deus nesse advento, ele quer falar com você. E outra, irmãos, hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu disse que não existe aposentado no Evangelho. Tá bem? Não tem esse negócio de falar, pai, já vivi muitas experiências com o Senhor. O Senhor quer lhe dar experiências novas. Ah, já vivi muito, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. O Senhor quer nos dar experiências novas, irmãos. Todos os dias o Senhor ele quer nos dar, Ele deseja nos dar experiências novas. Ah, eu já trabalhei muito e agora eu não trabalho mais. O Senhor ele quer usar você, seus dons e talentos até o dia que você for para a sepultura. Não tem esse negócio de aposentadoria nem para o serviço e nem para a transformação em mim. Tá bem, o que o Senhor quer com você, o que o Senhor quer comigo. Hoje pela manhã, eu falei para a igreja que a igreja já sabe que eu não queria ser pastor, né? E resisti por décadas. Mas esse negócio sempre me consumiu, Eu sempre pensei em ter outros negócios, E até ano passado eu estava chamando um pastor nosso, né, lá da Cidade Viva, para montar uma padaria. Eu falei assim, vamos montar uma padaria. Aí o bicho falou assim, mas tu está ficando doida. Tu já pastoreia toda a área social, tu pastoreia uma igreja, tu tem consultório, tu vai arrumar tempo para arrumar essa padaria, para botar essa padaria para funcionar quando, infeliz? Eu falei assim, rapaz, de meia-noite até 5 da manhã. Não, porque eu quero. Aí esses dias conversando com a Theo, eu falei assim, Theo, eu desisto. Ela, de quê, beba? De mim? Jamais! Jamais eu desisto de você, Theo. Jamais. E você desiste de quê? De pensar em montar negócio. De pensar em comprar, de pensar em... Eu quero construir. O Senhor tem me colocado para construir para a eternidade. E eu sei disso, irmãos, eu sei disso. Lá atrás, eu entendi que eu deixei de construir para essa vida e eu quero construir para a eternidade. Mas esse negócio vem moendo. Aí eu fico em comprar um terreno, eu fico pensando em comprar até eu disse assim, rapaz, a única coisa que eu quero comprar de terreno é o meu terrenozinho no cemitério. Aí ela acabou negociando com o irmão Eugênio. Aí eu disse, Senhor, tá bem. Eu não quero mais nada com esse negócio. Eu sei que se eu cuidar, aqui fica melhor, né? Eu sei que se eu cuidar das tuas coisas, o Senhor haverá de cuidar das minhas. Ah, irmãos, se nós cuidarmos das coisas do eterno, o eterno haverá de cuidar das nossas. Independente. Então a pergunta aqui é, devemos nos importar com o que Deus espera de nós nesse tempo. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? Todos nós devemos perguntar a Deus o que Ele realmente deseja da nossa vida.
Todos nós temos que nos questionar, irmãos, e bater no peito, e falar, Senhor, o que é que de fato o Senhor deseja de mim? Porque às vezes nós estamos na roda, e o negócio não está dando certo, e a agonia está tomando de conta do nosso coração. Talvez o Senhor deseja que você mude de rota. Talvez Deus deseja que você monte um outro projeto. Vá para um outro curso. Talvez o Senhor deseje uma outra coisa para você. Não aquilo que a gente fica insistindo. O que é que o Senhor quer de você? E nós temos a mania de perguntar pensando no outro. Deus tem que mudar o outro. Dentro de casa, isso é muito representativo. Deus tem que mudar a minha mulher, Deus tem que mudar a minha esposa, Deus tem que mudar você, Deus tem que mudar a mim, irmãos. Deus tem que mudar a mim. Deus, Ele precisa quebrantar o meu coração, mudar o meu caráter. Ele precisa mudar a minha vontade, Ele precisa me conectar, escutem, a minha vontade com a vontade dEle. Ou então não tem sentido esse evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Isso não implica dizer que a sua vida vai ser fácil. Mas quem foi que disse que seguir Jesus é fácil? Estou cuspindo tudo hoje. Jogou não? Aí hoje de manhã tinha uma irmãzinha anotando, né? A irmã Jacira, anotando, eu falei assim, a senhora está anotando o que aí? Aí ela, não, pastor, o senhor fala muito ligeiro, muito rápido. A gente fica anotando as coisas pela metade e fica pensando o que o senhor vai dizer. Irmãos, o que o Senhor quer comigo? Qual o projeto que Ele quer comigo? Devemos nos importar com aquilo que o Senhor quer comigo. Quais os seus projetos para mim? Qual o propósito dEle para mim? Qual o desejo dEle para a minha vida? Tudo bem. Pastor, e na relação marido e mulher? Irmãos, na relação marido e mulher, escutem. Nós somos diferentes, nós seremos sempre diferentes. Escutem. Nós seremos sempre diferentes. A mulher traz a sua história, a sua bagagem, as suas dores, as suas crises, seus traumas. O marido também de uma outra família, de um modo de ser, comportamento diferente. A ideia, sabe qual é? Sintoniza. E eu tenho dito que a sintonia ela não é digital. A sintonia ela não é digital. Ela ainda é analógica. A mulher anoitece boazinha. Rapaz, ela vai dormir boazinha. Acontece até algumas coisas antes de dormir. E quando ela acorda virada o trem. Batendo no cachorro, batendo no carro, batendo no marido. Rapaz, esse bicho está igual o Samuel. Isso? O Samuel, uma vez eu pregando o filho do Stanley, eu falei, quem tem pecado aqui? O Samuel, eu. Mas entendo, o marido também, irmãos. Grosso, estúpido, arrogante, a camisa é no mesmo lugar e ela não quer ir. E ele não pastoreia a sua casa e não ora com ela. E não cuida dos filhos e não ajuda na educação dos filhos. É a mesma coisa. O que Deus quer comigo? Essa é a ideia, o que Deus quer comigo. Entenda, irmãos? A galera fez questionamento, eles se perguntaram. E às vezes nós não queremos nem perguntar, com medo de ouvir as verdades. Mas está bem, como eu devo buscar as respostas
pessoais da minha vida, como eu devo buscar. Tá bem, pastor, como eu consigo entender o que Deus quer de mim? Tá bem, isso é muito lindo assim. Mas como eu consigo entender o que Deus quer de mim, meu amigo? Como é que eu consigo entender, irmãos? O que Deus quer de mim? Oi? Orando. Fala forte, irmão. Orando. Fala forte. Orando muito. Vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, eu preciso estar atento àquilo que Deus quer de mim, mas como eu consigo compreender a voz do Senhor, a realidade do Senhor sobre a minha vida, a não ser orando, a não ser usando esse negócio aqui, ó, Bíblia. Ah, pastor, o Senhor está sendo redundante, porque o Senhor fala esse negócio sempre. Irmão, não fui eu que montei a mensagem, tá? E está aqui, ó, orando. Devemos buscar as respostas pessoais através da oração. Através da oração. E o Senhor tem negócio específico conosco. E Ele quer que nós tenhamos clareza. Irmãos, é engraçado que às vezes a gente começa uns movimentos, assim, e a gente nem ora. Aí eu falo assim, rapaz, Deus falou comigo, às vezes foi o meu intuitivo, as vozes dos capeta. E às vezes o capeta sou eu, né? É verdade. Às vezes o capeta sou eu. Porque eu quero um negócio que Deus não quer. Ele não falou, foi nada. Eu só não tenho paciência para esperar o tempo dele. Porque eu quero um negócio aqui e agora. Senhor, eu quero aqui e agora. Não, leva tempo. Às vezes o Senhor vai dizer na nossa oração, assim, não é isso que eu quero para você não. Não é isso que eu quero para você não. E outra. Quando eu dobro o meu joelho, irmãos, o Senhor fala. E como eu misturo esse negócio com leitura da Bíblia. A minha oração, eu misturo com leitura da Bíblia, ouvir a voz do Senhor. Eu misturo com quietude, com contemplação. Eu misturo, irmãos, porque às vezes, lembra disso? Porque às vezes eu estou orando e eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Mas, meu amigo, você não precisa sentir, você precisa crer. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Que embora parece que Ele não está presente, Ele está presente, porque foi a promessa que Ele fez e Ele não é menino para mentir. Ele diz, eis que estou contigo todos os dias. Eu vou estar com você todos os dias. Mas está bem, eu preciso também, irmãos, devemos crer que Ele existe. Que existe algo a ser feito. Nós precisamos crer que existe algo a ser feito. Nós nada podemos fazer, escutem, nada podemos fazer para ser salvo. Durma não. Durma não. Não é irmã não, que aqui não dorme não. Aqui se garante, menina. A gente nada pode fazer para ser salvo. Mas trabalhar as nossas podridões, os nossos pecados, nós precisamos fazer. Para nos transformarmos em melhores crentes, em melhor marido, em melhor amigo, em melhor conselheiro, em melhor líder espiritual, para que a gente possa se transformar em homens e mulheres mais, digamos que mais poderosos na presença do Altíssimo, para que a gente possa, irmãos, orar e as pessoas serem curadas, escutem. Para que eu ore e as pessoas sejam curadas, é possível fazer algo. Ah, pastor, isso não acontece, irmãos. Tem gente sendo curada nessa igreja através da oração. Hoje pela manhã a gente estava com a irmã Rosângela aqui.
depois de 90 dias, numa crise gigantesca que estava hoje pela manhã. Nós oramos aqui pelo Wagner, durante muito tempo, e já acabou o tempo? Ixi, menino, eu estou no primeiro ponto ainda. Vala-me Deus, quem foi que disse vala-me Deus? O Senhor cura, Wagner que estava aqui pela manhã. O Senhor tem curado mulheres de câncer nesse lugar. E nós vamos continuar orando, irmãos, por um homem chamado Isaac. Ore por ele, que é o irmão da irmã Sara, que está internado, com um retorno aí de um câncer. Ore para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa fazer a vontade dele na vida do Isaac. Que haja, irmãos, reparo do Senhor, cuidado do Senhor, que ele sinta todo o amor do Senhor e que ele saiba e creia cada vez mais que o Senhor continua no controle. Então, nós devemos crer que existe algo a ser feito, ouvir o chamado do Senhor. Precisamos compreender cada vez mais que nós devemos nos livrar do passado. Olha, escutem. Precisamos nos livrar do passado. Irmãos, não existe comunhão das trevas com a luz. Não existe comunhão do pecado com a santidade de Deus. Não existe. Não existe comunhão com a nova natureza e a velha, não existe comunhão. Quando Jesus veio, ele veio para matar a velha natureza. E ele veio para criar uma nova natureza em Cristo Jesus, onde nós abandonamos a velha natureza. E agora nós somos transformados pela renovação da vossa mente. A mente perguntando, questionando. E outra. Não questione o que Deus quer para você, para aquele que bate nas suas costas. Oh, não, tudo bem, segue, minha lindinha. Pergunte para aquele que é verdadeiro, que tem coragem para fazer. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Pode cortar o cabelo. Pode tirar a barba, essa barba não está legal. Irmãos, não queira receber afago. Não queira receber afago. O Senhor, quando Ele nos trata, Ele não nos trata para nos matar, escutem. Ele nos trata para nos dar vida. Quando o Senhor Ele nos coloca na berlinda, Ele não nos coloca na berlinda para nos matar. Ele nos coloca para nos vivificarmos. Para sermos mais poderosos na oração. Para estarmos mais conectados com Ele. Experimente isso, ainda há tempo. Ainda há tempo de experiências novas com o Senhor, esse ano ainda. Irmãos, ainda há tempo. Eu não sei como nós passamos o ano, mas ainda há tempo. De replanejamento, de repensar com o Senhor. Ainda há tempo. Você que está em casa, ainda há tempo. De dizer para o Senhor, eu não quero os meus planos sobre mim, Senhor. A minha própria vontade no trajeto da minha vida. Eu quero a Tua vontade na minha vida. Eu quero me submeter à Tua vontade. Vai para o versículo 15, irmãos. O que é que Cristo está fazendo por nós? Versículo 15 até o versículo 16. 15 e 16. Vou ser mais rápido aqui, tá? Quem está com sono? Levanta a mão. Olha. Então agora para passar seu sono, eu vou lhe chamar aqui para frente, irmão. Senta aqui na frente, irmão. Senta aqui perto de mim, irmã. O povo estava em grande expectativa, versículo 15, irmãos. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se caso João não seria o Cristo. Olha que negócio doido. Isso é interessante. João responde a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito
e com fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Me ajuda aqui a subir o tambor. Hoje eu disse pela manhã, rapaz, eu voltei meio azogado do Acre. Aí a irmã Cleonice disse, o senhor voltou azogado? Não, o senhor já nasceu azogado. Aí eu disse só até o Nise para me aguentar. Ela disse, é verdade. Em um outro momento, eu falei, minha irmã só está com raiva de mim. Está danado. Mas, irmãos, João ele não se contenta em dizer assim, não, eu não sou o Cristo. João não se contenta em dizer assim, não, eu não sou o Cristo. João ele não se contenta com isso. Ele vai lá e ele explica. É igual Pedro e João, na igreja primitiva, quando Pedro ele vai pregar, onde tem um aleijado e tinha ali um local de água, e ali o aleijado, todas as pessoas que tocavam naquela água, elas eram curadas, e de repente, Pedro e João passam próximo a um aleijado, e ele pede esmola, e ele diz, Pedro diz, eu não tenho nem dinheiro, nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, eu quero que você levante, você ande. E a multidão começou a dizer assim, falou assim, rapaz, que coisa espetacular, foi isso que vocês fizeram, que coisa grandiosa, vocês são Cristo. Ele falou assim, não. Nós curamos, diz Pedro, nós curamos em nome de Jesus, o Nazareno, o Galileu, aquele que vocês mataram, o autor da vida que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Em nome de Jesus há poder. E aí, irmão, João Batista, quando ele é comparado aqui a Deus, a Jesus, escutem, ele não se contenta em dar uma resposta simples, mas ele vai lá e ele explica. João batizava, olhe no texto, né? João batizava com água, mas ele vai dizer que Jesus, como Espírito e com fogo. O batismo de João era importante, mas era apenas um símbolo da salvação. Mas sobre Jesus, o batismo de Jesus é a própria salvação. Ele batiza por meio do Espírito e consome completamente a nossa velha natureza. Eu falei, não, meu amigo. Esse batismo aqui que está sendo feito, estão me entendendo, irmãos? Não. Esse batismo que está sendo feito é um reflexo da salvação. Mas esse Jesus que vai vir, não. Ele é a própria salvação. E outra, eu não perdoo o pecado, não. Mas ele perdoa o pecado. Mas ele não só perdoa o pecado, mas ele cura as feridas da alma. Ele tira da condenação e leva para o céu. E aí João dá uma outra resposta. João era profeta, mas Cristo era Deus. João sabia que a santidade de Cristo era incomparável e que nenhuma dignidade há em nós, ou nele mesmo, para que pudesse erguer a cabeça diante dele. Mas também sabia que a graça desse Deus que iria vir, desse Jesus, desse Deus através de Jesus, era tão grande e impressionante quanto o seu poder e autoridade. Por isso, ele anunciava com ousadia, com amor e com submissão. Irmãos, esse Jesus era o Verbo que se fez carne. Em João, capítulo 1, versículo de 1 e o 14. E aí ele vai dizer ainda que esse Jesus é aquele que cura as nossas feridas, porque em Isaías 53, ele foi esmagado, ele levou sobre ele as nossas dores e as nossas feridas, e ele foi para a cruz, e ele morreu, e foi cuspido, e foi esbofeteado por conta das nossas dores, das nossas crises. Esse Jesus, ele é indivisível, esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso, esse Jesus não sou eu. E eu queria que você fosse, para a gente finalizar,
versículo 17, versículo 18. Ah, irmãos, como seria bom se tivéssemos mais tempo para meio que nos deleitarmos nesse evangelho. E a gente passa 2 horas na igreja, 1h30, a gente já está agoniado, tem gente já com sono. Eu vou levar o microfone aí. Mas que bom seria se a gente pudesse pegar a Bíblia e a gente pudesse contemplar essa Bíblia e pudesse dividir com o outro e escrever e perguntar o que o outro acha de tudo isso, porque esse verbo que se fez carne é o mesmo que um dia vai voltar. Ele foi, ele morreu, ele ressuscitou, mas um dia ele vai voltar, irmãos. Não se turbe o vosso coração, João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar para você. Escutem, não existe nenhum sofrimento nesse mundo que o Senhor um dia não vai dizer assim, acabou, parou. Ele vai enxugar dos nossos olhos, em certo momento, toda a lágrima do nosso corpo. Ele vai sarar toda a dor. E mesmo em meio a tanto sofrimento que nós passamos, mas nós ainda conseguimos ter paz. Uma paz ainda não completa, escutem. Nós ainda temos paz em meio a todos os desafios. Nós temos paz. E essa paz é através desse Jesus que João, ele foi lá e apregoou. E apregoou não sei quantos 1000 anos atrás. E até hoje ele continua vivo, soprando vida em nós. E nós continuamos, irmãos, a abrir a Bíblia. E dessa Bíblia sai poder. Nós temos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos dentro dos nossos quartos. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E ouvi a voz do Espírito Santo sussurrando em nós, dizendo, ei, se agonie não. Fique firme, eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. A única coisa que eu peço é que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe firme, eu sou o teu Deus. Eu cuido de você. Versículo 18. Para a gente finalizar. E pode subir a banda. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o seu trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Esse finalzinho aqui, nós precisamos compreender que escute. O Senhor veio trazendo salvação e restauração. Tá bem? Paga o preço, morre para garantir essa salvação. Sobe aos céus, foi humilhado, sobe aos céus. Manda seu Espírito Santo que habita em nós hoje. Nós não estamos sozinhos, a igreja não está à deriva, você não está à deriva. Mas um dia ele voltará. Ei, um dia ele voltará. E a ideia aqui, quando ele vai falar sobre eira, né? No nosso popular, irmãos, na nossa... É uma figura de linguagem aqui, um simbolismo, pá, eira, trigo, palha, celeiro, né? Fogo que nunca se apaga. Aqui nós temos, havia uma espécie de galpão, tá bem? Onde essas sementes elas eram batidas, tá? E as palhas se esvaíam. A ideia de feijão, lembra de feijão? Onde nós pegamos o feijão seco, né? O agricultor pega o feijão seco e ele bate esse feijão, tá? E ele coloca dentro de uma peneira grande e ele faz esse movimento. Ele sobe para um lugar alto, ele faz esse movimento e a palha é queimada. Nesse caso a palha vai embora, nesse caso aqui a palha era separada e a palha era queimada.
A mensagem principal desse versículo 18 é o seguinte: para aquele que crer, vai haver salvação. Vinde benditos de meu Pai. Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Creia nisso, irmãos, creia nisso, escutem. Creia que existe céu e existe inferno. O inferno é aqui. Eu falei assim, se o inferno aqui se fosse aqui era bom demais. Se o inferno fosse aqui, eu viver casado, o inferno aqui e eu viver casado com uma mulher que me suporta, como diz a irmã Cleonice. Se o inferno fosse aqui, irmãos, e a gente ter sede, e a gente ter a condição de ir na geladeira e abrir a geladeira e tomar uma água bem geladinha se o inferno fosse aqui, irmãos, estava tudo muito bem. João, na pregação dele, vai dizer assim: haverá um juízo, onde nascemos condenados, e Jesus veio nos livrar da condenação. Ele pagou o preço. Você não precisa fazer nada por salvação. Você pode dar esmola, você pode vender tudo que você tem para ser salvo, e você não será salvo, porque o Cristo já pagou o preço. Eu preciso simplesmente crer. Mas em João 3,15, se eu não me engano, ele diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crer, ele não será condenado. Ele já está condenado. Ele não será condenado. A leitura do texto, correta do texto, a exegese do texto é: nós já nascemos condenados. Irmãos, eu sou imprestável. Você é imprestável. E foi a graça do Senhor que nos alcançou. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Ele se compadeceu com a minha miséria, com a minha podridão, e ele me alcançou. E João vai finalizar dizendo: para aquele que crê, ele vai dizer: entre para o teu reino, meu filho. Esse corpo velho vai ser transformado em um corpo incorruptível. Irmãos, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Nós não iremos mais envelhecer, sentir dor nos ossos, o câncer tomar conta da nossa vida. Não teremos mais dores do casamento. Ele haverá de transformar todas as coisas. Apocalipse 21 vai dizer que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar do nosso corpo toda dor. Mas ficarão de fora os mentirosos. Ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora, irmãos, todos aqueles que se arrogam ser Deus. Ficarão de fora, irmãos, todos aqueles que não creem. Mas ficarão de fora também os religiosos. Nós que estamos na casa, na presença, mas parece que ao sair daqui a vida continua do mesmo jeito. Estar dentro não implica dizer que serei salvo. Porque no mesmo capítulo de Mateus 25 ele vai dizer: eu não sei quem é você. Senhor, mas eu visitei os órfãos, as viúvas, eu preguei em teu nome. Eu falei assim: não sei quem é você, eu não lhe conheço. Eu não sei quem é você. Eu consigo viver sem Deus. Você consegue?
Claro que você consegue. Existe uma graça geral. Existe uma graça geral, irmãos. Existe uma graça geral. Uma graça que está geral, que está sobre os poderes, sobre os nossos governantes que não se dobram. Existe uma graça geral naquele que arroga, que consegue viver sem Deus. Claro que existe uma graça geral. Porque você respira por quê? Qual o motivo? Foi Deus que lhe deu. Você consegue viver, levantar de manhã para trabalhar por quê? Porque Deus nos sustenta. Arrogante, soberbo. Mas existe uma graça específica. Na graça específica, escuta, na graça específica, só aquele que tem um entendimento de Deus, e Deus muda a vida. Irmão, na graça específica, era naquele que tinha várias mulheres e agora só tem uma. Na graça específica, irmãos, era aquele que mentia e não mente mais. Na graça específica é aquele que exerce a sua função para ministrar a vida do outro. Na graça específica, as pessoas olham e veem Cristo na minha face. Na graça específica, as pessoas olham e falam assim: é uma mulher de Deus, ela não precisa nem abrir a boca. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela tem comportamentos diferentes. Ela se veste diferente. Ela olha diferente. Na graça específica, irmãos, os filhos são obedientes. Na graça específica, eu me contento em saber que Ele é Deus. Na graça específica, eu sei que tudo vai passar. Queria que você levantasse. Na graça específica, eu sei que tudo vai passar. E que eu não estou sozinho. E que um dia eu serei completamente feliz. Tem uma oração, irmãos, que é a oração da serenidade. Que ela diz: Deus, me ajuda a aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Me ajuda, Senhor. Mas me dê sabedoria para que eu possa discernir uma das outras. Escuta. Isso é graça de Deus no seu coração. Me dê sabedoria para que eu possa discernir uma das outras. Senhor, pelo amor da tua misericórdia, me permita olhar cada dificuldade como instrumento de paz. E assim como Jesus, não aceitando os obstáculos como eu queria que fosse, mas como eles são. Aí ele vai dizer: Senhor, me ajuda a viver um dia de cada vez. Senhor, me ajuda a viver um momento de cada vez. Me permita, Senhor, me permita me entregar totalmente à tua vontade. Me permita me entregar totalmente à tua vontade. Só assim eu serei razoavelmente feliz nessa vida. Mas eu serei completamente feliz na eternidade. Plenamente feliz na eternidade. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar.